Teologia da Reforma Protestante, o item 13 do nosso livro, finalidade do batismo. Bom, a finalidade do batismo vinha sendo discutido até a Reforma Protestante desde o ano 230 da era cristã. Por quê? Porque teve um bispo da cidade de Roma, chamado Estevão, que ele adotou o batismo infantil. Por quê? Aí, apesar de nós termos o outro tópico para falar sobre batismo infantil, é o próximo tópico, mas ele adotou o batismo infantil argumentando sobre a finalidade do batismo. Ele dizia que sem batismo a pessoa não era salva. Se a pessoa não fosse batizada, ela não alcançaria a salvação. Morreu sem ser batizado, estava condenado. Então ele usou isso para argumentar o seguinte: por isso nós devemos batizar as crianças, porque as crianças, vamos dizer, morrendo com 6 meses, 1 ano, 2 anos, antes de alcançar a idade adulta, se ela morrer nessa idade, ela vai para o inferno. Então vamos batizar as crianças para garantir a salvação delas. Essa foi a argumentação inicial. Então a pergunta vem até hoje: qual é a finalidade do batismo? O batismo, ele realmente é determinante na salvação? Em nossas igrejas, quando alguém aceita Jesus em um culto, pode ser na quarta, sexta, domingo, terça, quinta, qualquer dia, em um culto no lar, feito na pessoa, na casa de uma pessoa, numa segunda-feira, por exemplo, a pessoa aceitou Jesus como Salvador, saiu dali e morreu, ela já está salva? Nós acreditamos que sim. Ela aceitou Jesus Cristo como Salvador, ela está salva. O ladrão da cruz, ele comprova isso. Por quê? O ladrão da cruz, ele não foi batizado nas águas, mas Jesus Cristo disse que ele estava salvo. Então ele foi salvo sem ser batizado nas águas. Então qual é a finalidade do batismo? É o nosso tema. A finalidade do batismo é dar um testemunho público de fé em Jesus. Nós dizemos que o batismo, ele não salva. Por outro lado, nós dizemos o seguinte: se a pessoa se recusar a ser batizada nas águas, ela pode perder a salvação. Por quê? Significa que ela está se recusando a dar um testemunho público de fé em Jesus. Então, o batismo em água, ele não determina salvação. E a falta dele não determina condenação. Se a pessoa aceitou Jesus hoje e ainda não teve tempo de se batizar, morre amanhã, ela está salva, principalmente com base no ladrão da cruz. Então a argumentação desse bispo de Roma, e depois a Igreja Católica, claro, ela foi organizada em Roma, a igreja que estava em Roma já era uma igreja problemática, os bispos de Roma, para sobreviver às perseguições, eles aceitavam tudo que os imperadores anteriores determinavam. Eles queimavam incenso aos deuses pagãos, entregavam os textos sagrados, que ainda não era a Bíblia, não era pergaminhos, entregavam os pergaminhos para serem queimados. Então já era uma igreja problemática, porque ser cristão na cidade de Roma era a coisa mais difícil do mundo. A maioria dos cristãos viviam fugidos. Quando Constantino organiza a sua igreja, onde ele organiza a Babilônia apocalíptica, logo os cristãos vão ter que estar fugindo também. Eles pensaram que a perseguição acabaria. Não, ela acabou por um pouco de tempo. Depois, quem não concordava com as doutrinas, principalmente a doutrina da finalidade do batismo e também a do batismo infantil, elas estão interligadas, Quem não concordou começou a ser perseguido por Constantino. Bom, o que Lutero fala sobre a finalidade do batismo? Realiza o perdão dos pecados, livra da morte e do diabo,
e dá a salvação eterna a todas as pessoas que creem no que dizem as palavras e promessas de Deus. Quais são essas palavras e promessas de Deus? Lutero pergunta. São as palavras que nosso Senhor Jesus Cristo diz no último capítulo de Marcos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, aquele pensamento que vinha cerca de 1.200, 1.300 anos antes de Lutero, ele permanece, né? Ele permanece acreditando que sem batismo a pessoa não seria salva, né? Isso está errado. Isso está errado. E essa doutrina separa hoje as igrejas cristãs, as verdadeiras igrejas cristãs, separa elas das igrejas, da igreja católica, no caso, né, a Babilônia apocalíptica, e das igrejas reformadas, igreja luterana, igreja presbiteriana, que é a calvinista, a igreja anglicana, a igreja metodista. Todas essas igrejas são igrejas estatais, organizadas por um governo, né? Quer dizer, as igrejas cristãs, elas nunca estiveram ligadas a um governo. Quando essas igrejas surgiram, a Igreja Católica estava ligada ao governo de Roma, principalmente, e a outros governos, né? Principalmente o governo espanhol e português sempre foram muito católicos. Teve um período que era o governo inglês, né, que era católico. Havia uma alternância ali na Europa. Vinha um rei que era reformado, ele expulsava os católicos, perseguia os católicos e junto perseguia os anabatistas. Via um governo católico, ele expulsava os protestantes, perseguia os protestantes e junto perseguia os anabatistas. Ou seja, os cristãos anabatistas sofriam sempre. Morreram nas mãos dos católicos e nas mãos dos reformados. Tem a história de diversos pastores, mas tem a história de um pastor anabatista que ele foi capturado pelas igrejas reformadas, foi torturado por 7 dias, até que ele não aguentou mais, ele negou a fé. E aquilo foi uma notícia terrível no meio dos anabatistas. Ele mesmo ficou muito envergonhado. Aí depois de muita tortura, como ele negou a fé, né, ele foi solto. Foi solto e os anabatistas acabaram também se afastando dele, porque ele negou a fé, e eles diziam, você tinha que ter sido fiel até a morte. Ele acabou fugindo, foi morar em outra cidade. Passado algum tempo, sentiu o perdão de Deus, porque Deus perdoa, mas você vai aguentar 7 dias de tortura, né? Você cortar logo a sua cabeça, te queimar logo é uma coisa, né? Ora, 7 dias de tortura, ele se recuperou, sentiu o perdão de Deus, começou a pregar novamente. Juntaram-se novos membros com ele, ovelhas, ele pregando. Aí dessa vez os católicos prenderam ele. E foi até uma história bonita, o final dela é bonita, que os católicos torturando ele. A esposa dele, que já tinha sofrido com ele, né, que viu seu marido sofrer, ela sofreu também. Ela ficava assistindo a tortura e incentivando ele. Amor, não desiste. Amor, não nega. E ele não negou. A Igreja Católica matou ele e depois matou também a esposa. Tá bom? Então, todo esse tema batismo, podemos dizer que foi o tema que mais dividiu a igreja cristã das igrejas não cristãs. Ok? O próximo tema será exatamente o batismo infantil.